assunto é eleições 2022. Arapuã Eleições 2022. O seu voto em primeiro lugar. Amigos, minhas amigas, e dando sequência à rodada de entrevista com os candidatos, né, ao Senado Federal na TV Arapuã e também na Arapuã FM, o candidato de hoje a ser entrevistado é o Alexandre Soares do PSOL. Ele foi entrevistado, você vai ver agora, não é? Aqui. Dando sequência a uma série de entrevistas com os candidatos ao Senado nas eleições 2022, o Sistema Arapuã de Comunicação recebeu na manhã desta sexta-feira o candidato ao Senado pelo PSOL, o professor Alexandre Soares. Após participar da entrevista na Rádio Arapuã, em cadeia com diversas emissoras no estado, o candidato ao Senado, Alexandre Soares, também participou de uma entrevista no programa Rede Verdade, sob o comando de Luiz Torres. Ele conversou com a nossa equipe e destacou a importância dessa série de entrevistas que está sendo promovida pelo Sistema Arapuã. Dizer da nossa alegria de voltar ao Sistema Arapuã para mais uma entrevista, né? Nós já concedemos uma entrevista no período de pré-campanha e agora, efetivamente, como candidato, para apresentar para a população paraibana o conjunto de propostas que a gente tem para transformar o Brasil e a Paraíba no Senado da República. No dia 5 de setembro, a TV Arapuã realiza o debate entre os candidatos ao Senado Federal. Com transmissão ao vivo para todo o estado, o confronto vai colocar frente a frente os candidatos que desejam representar a Paraíba na mais importante casa do Congresso Nacional. É dia 5 de setembro, às 9:30 da noite, na sua TV Arapuã. Arapuã Eleições 2022. O seu voto em primeiro lugar. Legal, né? Olha, e atenção, hein? Eleitores paraibanos com deficiência terão acessibilidade garantida pelo TRE-PB no dia da votação. Nós temos uma matéria sobre isso, veja. Os eleitores paraibanos que possuem deficiências ou mobilidade reduzida terão apoio do TRE da Paraíba para votar com segurança e acessibilidade. Segundo o órgão, os eleitores deverão informar à Justiça Eleitoral as suas dificuldades, mas já adianta que as condições de acesso do local de votação para o dia da eleição estão adequadas e haverá equipes no dia da votação para orientar e atender esse público. Primeiramente, a gente precisa esclarecer que teve um prazo, né, dentro do calendário eleitoral para que as pessoas com deficiência, que têm essa dificuldade para o exercício do voto, registrassem esse pedido junto aos cartórios eleitorais para que essas sessões eleitorais fossem preparadas. Então, aquele deficiente que não fez isso, então ele vai ter que, mesmo fora do prazo, entrar em contato com seu cartório eleitoral e solicitar aquilo que é necessário para a garantia do voto dele. Então, mesmo fora do prazo, a Justiça Eleitoral envidará todos os esforços para efeito de não haver nenhum impedimento por força dessa situação específica do eleitor. A gente sabe que tem pessoas cadeirantes, nós temos que ter portas mais largas para a cadeira poder ter acesso ao local da urna. Enfim, então imediatamente entrar em contato com o cartório eleitoral para dizer de sua dificuldade e a gente tentar resolver essa questão. Seu Fabiano Costa não perde uma eleição, mas como deficiente visual tem dificuldades na hora de votar. Na hora de digitar os números, eu tenho um pouco de dificuldade. Os números embaralham um pouco. É o mesmo problema de seu Luiz Glaudivan. Ele diz que se tivesse orientação sonora na hora do voto, facilitaria o processo. Para digitar e ver as fotos já dificulta, a imagem fica embaçada e é difícil para mim. Eu consigo digitar no teclado porque eu já tenho alguma prática de teclado, aí consigo até sem olhar para o teclado a gente digita, né? Agora a gente tem que saber um feedback para saber se digitou certo ou errado. No caso, deveria ter uma fórmula adaptável para aquele de baixa visão, com um sinal sonoro do número para um fone de ouvido, por exemplo, poderia solucionar o problema. As teclas da urna eletrônica têm números gravados em braille e são equipadas com fones de ouvido para viabilizar o voto de quem tem deficiência visual. Quando se aproxima das eleições,
A FUNAD, que é o Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência, começa a fazer um treinamento com os pacientes para que eles aprendam a votar. A gente trabalha muito a questão da discriminação tátil e para diminuir as dificuldades dele na hora de identificação de números, de teclas. Então, com eles a gente faz muita orientação de identificação dos números, na hora de identificar os números em braille, por exemplo, na hora de saber em quem eles estão votando. Pessoas com baixa visão, a gente tenta orientar com algumas técnicas para que eles identifiquem os candidatos que eles estão votando, e as pessoas com deficiência cegueira total, a gente tenta a partir do tato, né? A partir dos números, saber a disposição de cada número na hora de apertar e orientar das adaptações, né, da questão de informar que existem as sessões para pessoas com deficiência, mas que eles precisam informar no cartório de origem deles para que eles sejam direcionados às sessões adaptadas. Arapuã Eleições 2022. O seu voto em primeiro lugar. É isso aí, viu? Olha, são exatamente 6 horas e 53 minutos.